Em 1977 era criada a primeira história em mangá de Akira Toriyama, chamada A Wawa World. Essa obra tem apenas 15 páginas, e ela participou de um concurso anual promovido pela Shueisha na revista Young Jump. Esse concurso era destinado aos novos mangakas, e o Akira venceu esse concurso, fazendo com que a Shueisha ficasse de olho no seu talento, onde eventualmente acabariam demonstrando interesse nas suas ideias. E detalhe, o vencedor do concurso sairia com 100 mil ienes no bolso, ou seja, ele saiu com o bolso cheio. Em seguida, Toriyama ficou de olho no concurso da Shonen Jump Awards, que pagaria simples 500 mil ienes. Mas nesse concurso ele não venceu nada, o que de certa forma foi bom, já que isso teve um efeito melhor do que um prêmio em dinheiro. Isso causou no Toriyama uma vontade gigantesca de fazer algo que desse certo, um verdadeiro sucesso. Algo que fizesse ele se tornar um mangaka profissional. E ele não ter vencido esse concurso foi algo bom, porque a sensação que fica é de que se ele tivesse ganho, ele teria relaxado. E não conheceríamos as obras dele hoje em dia. Já imaginou um mundo sem Dragon Ball? No mangá de A Wawa World, já vimos que o Akira gostava de usar os estereótipos de samurai e de super-herói. Estereótipos esses que funcionam muito bem no mundo todo. Agora imagina se o Akira usasse todo o seu talento para melhorar isso. Imagina o que surgiria. Bom, eu te digo, assim nasceria Dragon Ball. Personagens muito marcantes e originais com elementos da cultura oriental e ocidental. Todos esses estereótipos misturados com artes marciais fizeram com que diversas culturas do mundo amassem esse anime. No começo dos anos 80, um grupo de fãs criou um fã-clube que serviria para compartilhar informações sobre o Toriyama. O fã-clube era chamado de Toriyama Akira Ozonkai. Com o passar do tempo, a Shueisha e o próprio Akira apoiaram o fã-clube. Em 1982, o boletim informativo do clube passou a ser publicado com o nome de Birdland Pass, um boletim bimestral em que a grande maioria das capas foi desenhada pelo Akira Toriyama. Nessas revistas, além das artes de Toriyama, também tínhamos entrevistas e reportagens sobre o dia a dia do autor. Hoje em dia você até encontra essas revistas, mas por um preço salgado. Foi no Young Jump Awards de 78 que o Akira viria a chamar a atenção da Shueisha novamente, já que ele foi finalista no concurso, porém não venceu. Talvez pelo seu mangá Mysterious Rain Jack ser uma paródia de um produto não licenciado, no caso o Star Wars. Mas a sorte de Toriyama começa a mudar quando um homem chamado Kazuhiko Torishima entra em contato. Torishima pressionou Toriyama para que ele continuasse produzindo mangás. Então, em 1978, Akira Toriyama surge com sua nova obra, Wonder Island. Esse mangá foi publicado em novembro de 1978 na Weekly Shonen Jump número 52. Já o segundo capítulo foi publicado em 25 de janeiro de 79. Mas esse mangá de Toriyama não foi um sucesso, ficando lá embaixo nas pesquisas de popularidade. Mas a boa notícia é, Akira Toriyama estava na Weekly Shonen Jump. O primeiro capítulo de Wonder Island apresenta um ex-piloto kamikaze, o suboficial de segunda classe chamado Furuzo, que caiu no Oceano Pacífico em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial. Ele caiu em uma estranha ilha chamada Wonder Island. Durante 35 anos, Furuzo tentou de toda forma deixar a ilha, pois ele queria voltar para o Japão, mas ele sempre fracassava. Se você pesquisar a história desse mangá, você vai ver que o Akira estava muito doido quando escreveu ela. Se liguem na história. Depois de inúmeras tentativas de fugir, Furuzo conhece um homem das cavernas chamado Pimen, que tem uma fada amiga, e eles decidem ajudar o Furuzo. Eles entregam o Furuzo a um gorila, que ensina ele a voar de asa delta. Mas o plano não dá certo, porque um vampiro morde um dinossauro que tenta atrapalhar o plano. Pelo menos é isso que está escrito no Dragon Ball Fandom. Mas calma que piora. Então o Pimen tem a ideia de transformar Furuzo em um pássaro para ele fugir da ilha. E assim ele volta voando para o Japão. Aparentemente um plano simples. A fada amiga traz uma bruxa que dá uma poção pro Furuzo. Só que o plano não dá muito certo, já que ele vira uma galinha. Bom, não dá para negar que essa história é original, mas ela não convenceu o público e ficou em último lugar nas pesquisas de popularidade da revista Weekly Shonen Jump. Mas o Toriyama seguia em busca do sucesso. Em janeiro de 1980 foi lançado Dr. Slump, um mangá que viria a mudar a vida de Akira Toriyama. Esse mangá fez um enorme sucesso e garantiu sua vida financeira. Acredite se quiser, quando Toriyama criou Dragon Ball, ele já era rico, graças a Dr. Slump. A série alavancou a carreira de Toriyama, que foi premiada com o Shogakukan de melhor mangá em 1982, nas categorias Shonen e Shoujo. Esse é um dos maiores concursos de mangás do Japão. Dr. Slump foi serializado de janeiro de 1980 até agosto de 1984. Depois veio até ser introduzido no universo de Dragon Ball. Mas em abril de 81, quando o capítulo 64 de Dr. Slump foi lançado, a vida pessoal de Toriyama também iria mudar bastante, já que ele viria a se casar. Antes de começar o capítulo, Toriyama menciona no mangá que ele e mais 5 artistas saíram para jantar, e uma delas era Yoshimi Kato, que na época era uma escritora de mangá shoujo. Toriyama e Yoshimi se deram muito bem, tão bem que essa janta se transformou em um casamento em outubro de 81. A esposa de Toriyama parecia ser muito importante na vida dele, pois
ajudava ele na sua carreira dando todo o suporte possível. Então Toriyama já estava casado e tinha emplacado um grande sucesso. Acredito que muitos já teriam parado por aí. O que mais você pode querer? Já teve sua realização profissional, pessoal e financeira. Mas é a partir daqui que o mundo dos animes e mangás iria começar a virar de cabeça para baixo. Kazuhiko Torishima entra em cena novamente e sugere que Toriyama crie um mangá de Kung Fu, o que não seria muito difícil, já que o Toriyama era muito fã de filmes de arte marcial. Então surgiu o mangá Dragon Boy, que é claramente um rascunho do que viria a se tornar Dragon Ball. E o personagem principal, chamado Tang Tong, é praticamente o Goku. Tang Tong tinha um mestre chamado Roshi, que é o Mestre Kami. E tinha uma princesa, que é a Bulma também. Artefatos que fazem um dragão aparecer, veículos super modernos, transformações e monstros para derrotar. Treinamentos de artes marciais, nuvem voadora, protótipos, o que viria a se tornar Dragon Ball mais tarde. Akira Toriyama é um dos exemplos que os grandes sucessos nascem das tentativas, acertos e erros. Dragon Ball não surgiu do nada, mas ele foi se moldando de acordo com os erros e acertos de Toriyama. Em 3 de dezembro de 1984, Dragon Ball começou a ser serializado na Weekly Shonen Jump, onde veio apresentar seu capítulo final 11 anos depois. E após isso, você já sabe, foram filmes, jogos, animes, spin-offs, brinquedos e cards. Dragon Ball atingiu uma popularidade absurda. Se você quer saber se algo é grande de verdade, é só perguntar se a sua mãe ou a sua avó conhece, e muito provavelmente elas irão confirmar que sabem quem é o Goku. Akira Toriyama foi lentamente se tornando um dos maiores artistas de mangás de todos os tempos. Sua arte com certeza influenciou as próximas obras que surgiram. Torneios, aventuras e transformações. Talvez ele até não tenha inventado tudo isso, mas foi ele o responsável por popularizar essa fórmula. Mas infelizmente, Akira Toriyama faleceu aos 68 anos de idade, no dia 1º de março. E isso foi provocado por um hematoma subdural, que é quando acontece o acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O funeral de Toriyama foi reservado apenas para os familiares. E bom, provavelmente em algum momento Goku vai encontrar Akira Toriyama no céu. Como eu queria ver você! Vovozinho! Tenha calma, não chore. Tadinho, o Goku está chorando. Não tem jeito mesmo. O Goku ficou muito forte, mas continua um garotinho. Pelo jeito, ele está muito feliz. E a pergunta que fica, qual será o futuro da franquia? O mangá de Dragon Ball Super estava sendo desenhado pelo Toyotaro, mas com a supervisão de Akira Toriyama. E agora que o criador da obra não está mais entre nós, como as coisas irão ficar? O último capítulo de Dragon Ball Super foi o 103, e depois dele ser lançado foi anunciada uma pausa na obra. Mas pessoal, eu diria que Dragon Ball acabar é quase impossível. A pergunta que fica é, será que vai melhorar ou vai piorar de vez? Já que agora não vai ter o Toriyama para fazer a supervisão. Então só nos resta aguardar. E um detalhe muito legal no último capítulo de Dragon Ball Super é que nessa cena todos os personagens estariam de costas inicialmente. E o próprio Akira disse para o Toyotaro mudar e colocar o Piccolo se despedindo da professora da Pan. E após o Toyotaro fazer as correções e mandar o material, ele é informado de que o Toriyama faleceu. E caso você não saiba, o personagem favorito de Akira Toriyama é o Piccolo. Ou seja, a última correção do Toriyama foi o personagem favorito dele dando um último adeus. Você sempre me ajudou quando eu tive problemas. Desculpa por não retribuir os seus favores. Eu prometo que jamais vou te esquecer, Piccolo. Nanico. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a vida e a origem do mestre Akira Toriyama. E se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Não esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Deixe o seu like para dar aquela força, o canal tá voltando agora. Valeu e até o próximo vídeo.